eu estava certo quando eu disse para vocês que eu faria futuramente uma continuação do meu vídeo de Secret Formula. Só não imaginava que seria algo tão rápido. Mas eu estou aqui de novo, mais uma vez para contar sobre a bizarra história da verdade sobre a fórmula do hambúrguer de Siri. Pois afinal de contas, vocês adoraram o primeiro vídeo. E muita gente veio nos meus comentários implorando para eu contar o resto da história. Porque sim, como alguns talvez já saibam, The Secret Formula chegou ao seu final. Mas é melhor parar de enrolar, que eu sei que vocês estão esperando muito esse vídeo. Então venham comigo e vamos logo entender o final de The Secret Formula. Tudo começa logo em seguida que o capítulo do último vídeo terminou, com Plankton fechando seus olhos e dizendo um adeus à sua esposa Karen. Ou pelo menos, era isso que eu acreditei quando tínhamos apenas aquele último capítulo. Porque, em realidade, Karen depois disso foi às pressas correndo até o balde de lixo e colocando o Plankton em uma espécie de máquina. Karen, desesperada, começa a mexer o mais rápido possível naquela máquina que talvez daria a chance do seu marido sobreviver. E felizmente funciona. Plankton abre seus olhos e ele estava vivo. Ele tá vivo. Claro, ele não tinha mais seus braços e pernas originais e infelizmente essa parte do seu corpo havia sido perdida e substituída por partes robóticas, mas ele estava vivo. Karen fala o quão feliz está em ver seu marido lá, vivo na sua frente depois desse caos inteiro. Mas Plankton, apesar de estar feliz em ver sua esposa, só pensava em uma coisa agora: acabar de vez com aquele maldito crustáceo. Não importava se ele havia acabado de sair de sua quase morte. Não importava nem mesmo ele estar extremamente debilitado após a sua quase morte. O seu único objetivo era matar Eugene Sirigueijo. Valeu, Boruki. E mesmo a Karen alertando que talvez o Plankton sairia morto de tudo aquilo e que, como Boruki disse, Plankton ainda estava muito debilitado, Plankton queria acabar de vez com Eugene. Não importando o meio, não importando quão machucado ele estivesse, ele queria que Eugene Sirigueijo pagasse por todo o mal que ele fez. Então, Karen dá a Plankton o que, nas palavras dela, faria essa ser a última batalha entre ele e Eugene. Eugene, naquela última noite, apenas pensaria ser mais um dia que ele fecharia o restaurante normalmente sem nenhum problema. E de novo, sem qualquer remorso de todas as suas ações. E apenas rindo, enquanto ele ganharia mais e mais o dinheiro que alimentava sua incontrolável e insaciável ganância. Ou era isso que ele pensava. Plankton agarra Eugene pelas suas costas e o joga contra a mesa de seu escritório, arrancando seus 2 braços logo em seguida, para depois arremessá-lo de novo ao chão no meio do restaurante. Agora, Eugene era aquele que estava sendo pisado por Plankton. Após tantos anos em tentativas de derrotá-lo, Plankton era quem era o mais alto aqui. Isso porque, dessa vez, Plankton estava lutando pelo certo. E agora, o vilão de tudo aquilo estava bem no chão, agonizando. Mas Eugene não perde tempo
em uma última tentativa de zombar do seu maior rival, dizendo como tomou tempo até Plankton finalmente fazer isso, dizendo que mesmo Plankton conseguindo o matar, Sirigueijo já venceu. Bob Esponja estava morto, ele já havia conseguido os milhões que tanto queria, e Plankton jamais conseguiria o que o Eugene teve: fama, dinheiro e toda a cidade da Fenda do Biquíni em seus pés. E que Plankton era ninguém perto dele. Mas Plankton apenas responde: eu posso não ser ninguém, mas o Bob Esponja era. Acabando de vez com a vida de Sirigueijo e dizendo um último adeus, Eugene. Mas esse ainda não é o final de toda essa história. O grande peixe dos noticiários de Bob Esponja estava prestes a falar as últimas notícias sobre a morte de Eugene Sirigueijo em conjunto do desaparecimento de Bob Esponja, que naquela manhã havia finalmente sido encontrado, ou pelo menos o que antes era o Bob Esponja. E vemos até mesmo a reação do Lula Molusco após descobrir tal notícia. E em respeito da mãe e o pai de Bob Esponja, eles não mostrariam o que houve com Bob. E além disso, além de Lula Molusco e toda a Fenda do Biquíni, outra pessoa assistia a esse noticiário, escondido de toda a Fenda do Biquíni. Sheldon Plankton e sua esposa Karen, escondidos em algum local onde ninguém poderia os encontrar, visto que o Plankton havia sido um dos suspeitos por ambas as mortes. E Karen avisa Plankton que vazaria todas as gravações e coisas a respeito do seu sirigueijo, e em breve ele seria visto como o monstro que ele foi. E assim, a história corta para o lado de fora da casa de Patrick. À frente dela, vemos um vaso que aparentemente foi deixado lá por alguém. Patrick vai até ele e vê o que estava escrito naquele pote. Gary. Aquelas eram as cinzas de Gary, provavelmente deixadas pelo Plankton na frente da casa de Patrick para que Patrick pudesse as guardar e cuidar delas. Guardar o que restou do mascote do seu melhor amigo, a qual, se vocês conhecem bem Bob Esponja, sabem que Patrick tem uma ligação sanguínea com Gary, tornando eles parentes. E além disso, Patrick agora teria de guardar a última lembrança do seu melhor amigo. Após alguns dias, provavelmente com alguns dias depois da Karen vazar as informações, Plankton e sua esposa finalmente saem de onde estavam se escondendo. E Karen diz a seu marido que agora ele finalmente podia descansar. Plankton fecha seus olhos e quando os abre, vê Bob Esponja e Gary, presumidamente seus espíritos, que agora, com a ajuda de Plankton, finalmente puderam descansar em paz. Assim, encerrando The Secret Formula.
Sim, eu sei. Infelizmente foi um final até bem curtinho, eu diria. Mas eu tenho certeza que vocês, assim como eu, concordam que esse é o melhor final que essa história poderia ter. Plankton, mesmo quase morrendo, fez o que deveria ter sido feito, se tornando um verdadeiro herói e matando aquele que havia enganado por tantos anos toda a fenda do Bikini, e que infelizmente havia retirado a vida da esponja mais bondosa de todo o mar. Mesmo que, infelizmente, Plankton provavelmente terá de viver com esse trauma de ter descoberto toda essa verdade e, infelizmente, ele não ter conseguido trazer Bob Esponja e Gary de volta, pelo menos Plankton pôde ser o verdadeiro herói e permitir Bob e Gary descansarem em paz. Esse foi The Secret Formula. A história foi terminada. Eu não sei bem o que comentar depois de todo esse final, mas espero de verdade que tenham gostado dessa nossa pequena jornada contando essa história sobre a verdade da fórmula do hambúrguer de Siri. Foi certamente uma bem macabra e mórbida experiência, porém com um lindo e verdadeiro final feliz, apesar de tudo. Como eu disse no último vídeo, The Secret Formula deve ser uma das mais tristes histórias envolvendo Bob Esponja que eu já vi, mas ao menos, como eu falei, o final, apesar de todos os momentos ruins e macabros, foi, pelo menos para mim, o melhor e mais perfeito final que essa história poderia ter. Não é um final 100% feliz, mas comovente o suficiente para dizer que, apesar de tudo, ainda existe um motivo para sorrir na fenda do Bikini. Foi certamente incrível contar toda essa história para vocês, do início até o seu final, e espero de verdade que eu e o Boruk tenhamos feito vocês entenderem toda essa história que todos vocês estavam esperando. Enfim, obrigado por terem assistido até aqui. Eu sou The Slenderman e tenham uma boa noite. Até mais!